Abra, irmão e irmã, no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, verso 12 em diante da palavra do Senhor nosso Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, do verso 12 em diante, estaremos agora lendo a palavra do nosso Pai. Se você localizou, basta dizer amém. Amém? Não foi Naum, né? Foi Samuel. Samuel é mais conhecido. Profeta Samuel, filho de Ana, Elcana. A turma conhece Samuel. Ah, se fosse um Amós, um Ageu. Mas o Espírito de Deus pediu para que fosse Samuel. Então vocês estão bem. Estão bem. Capítulo 6, verso 12, vou dizer até onde vai, até o verso 16. Diz assim, vamos ficar de pé para a leitura da palavra? Eu vou ler para vocês. Quando eu estiver lendo, irmão, vá ouvindo as palavras, imaginando o contexto, imaginando o que está acontecendo, imaginando o momento que está se desenhando na hora que eu estou lendo, imaginando como foi que aconteceu naquela época, na sua mente, no seu coração. Imagine o que aconteceu, que eu vou ler agora. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus foi, pois, Davi, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu o quê? Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua santa e maravilhosa palavra neste momento, em o nome de Jesus. Amém. A igreja pode tomar assento em nome do Senhor. Pai, estamos na tua casa. Uma representação do teu povo está aqui. Muitos rostinhos que conhecemos não estão colocados aqui nesta tarde e noite. Não sabemos o motivo, mas pedimos ao Senhor que abençoe cada irmão, cada irmã que não pôde vir nesta noite. Que o Senhor guarde, proteja, conforte cada irmão e irmã que não pôde vir nesta noite na tua casa. Mas, Senhor, a estes que aqui vieram, trazidos por Ti, membros desta igreja e visitantes amados que nos dão alegria da presença nesta noite, nós Te pedimos, iluminai a cada um, ó Pai, com Teu Espírito Santo, para que todos possam entender a Tua palavra nesta tarde e noite, neste santo lugar, que possamos ouvir a Sua voz, e ao ouvir a Sua voz, entender o que o Senhor quer dizer a cada um de nós. Abençoa-nos, ó Deus. Não permita que nada venha desviar, retirar, atrapalhar a nossa atenção para com a Tua palavra, porque cada um de nós que estamos aqui verdadeiramente queremos entender o que o Senhor quer nos dizer nesta noite. Queremos entender, Pai, queremos compreender, queremos receber palavra do alto, palavra dos céus, palavra viva que vem do Teu coração para os nossos corações. Abençoa-nos, ó Deus, guarda-nos, ó Deus, ilumina-nos com Teu Espírito Santo, ao que nós Te pedimos, em o nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. O que nos move quando nós vamos à igreja, irmãos? Responda você aí com Deus.
O que nos move quando nós vamos à igreja do Senhor? Qual a nossa motivação para ir ao culto do Senhor? Você que é visitante, você que é membro da igreja, vai ir respondendo dentro do seu coração para Deus. Temos nós plena consciência de que estamos indo ao sairmos de casa, ou do nosso local de trabalho, ou de outro lugar, temos plena consciência que estamos indo prestar culto a Deus? Temos plena consciência? Temos consciência, presbítero José Roberto Vasconcelos Pereira, temos plena consciência da presença de Deus no culto e nas nossas vidas quando estamos no culto? Isso é tão bom que eu vou repetir mais uma vez. O que nos move quando vamos à igreja? Mais outra pergunta, vou repetir. Qual a nossa motivação para ir ao culto? Temos plena consciência que estamos indo prestar culto a Deus? Temos consciência da presença de Deus no culto, porque estamos no culto. Temos plena consciência da presença dele no culto e em nossas vidas também? Às vezes temos a impressão que muitos irmãos das mais variadas denominações, incluindo a nossa, nas mais diversas igrejas evangélicas espalhadas pela terra, às vezes temos a impressão que muitos irmãos não têm essa consciência. Que consciência, meu pastor? Consciência da presença de Deus no culto e nas nossas vidas. Temos essa impressão que muitos irmãos nas mais diversas igrejas espalhadas na face da terra não têm essa consciência quando participam. Vejam, eu disse participa, eu não disse assiste. Quando participam de um culto. E isto acaba prejudicando, sabe o que, irmãos? A qualidade da nossa adoração a Deus. Quando não temos consciência da presença de Deus no culto, nem nas nossas vidas, com certeza, isto vai prejudicar a qualidade da nossa adoração a Deus. E a nossa adoração, ela deixa de ser autêntica quando eu não tenho consciência da presença do meu Senhor no culto e na minha vida. Ela deixa de ser autêntica a minha adoração. Por isso, Haroldo Linares, pai de Amanda, esposo de Simone Nascimento. O tema da mensagem, para você não me perguntar amanhã no Zap, é a autenticidade da nossa adoração a Deus. A autenticidade da nossa adoração a Deus. A autenticidade da nossa adoração a Deus, ela começa num aspecto. O aspecto ela se centraliza em Deus. A autenticidade da nossa adoração a Deus, ela se centraliza, claro, evidente, lógico, em Deus, no Senhor. A verdadeira adoração, ela não se limita à localidade, não é, Célia? Eu posso adorar a Deus aqui na igreja, posso adorar a Deus em casa, posso adorar a Deus em outros lugares, porque nosso corpo, Célia, é o templo do Espírito Santo. Deus está em nós, então podemos adorar a Deus em todos os lugares. Então a verdadeira adoração a Deus não se limita à localidade, não se limita à questão geográfica. De manhã falamos um pouco sobre isso em outra mensagem, que tinha uma outra essência, um outro tema, mas falamos sobre isso também. A verdadeira adoração, ela não é uma questão geográfica, de lugar, do espaço físico, mas ela é teológica, porque vem uma pergunta: a quem você está adorando? A quem tu, eu, você estamos adorando? O Senhor Jesus Cristo, ele responde essa pergunta a Satanás. Mateus 4, verso 8 ou 11, quem quiser olhar ou anotar. Jesus responde a Satanás a seguinte questão. Responde da seguinte forma, Senhor Jesus, a Satanás: disse Jesus, ao Senhor teu Deus
adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus fala para Satanás que ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Deus nós prestaremos culto. Nós não prestamos culto a nenhum homem, a nenhuma mulher, a nenhum ser humano, por mais famoso e importante que ele seja. Nós não prestamos culto a homens santos ou consagrados, não consagramos culto a homens e mulheres como nós, mas só podemos prestar culto a Deus, ao nosso único Deus, que subsiste em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Somente a Ele prestaremos culto. A grande questão é onde você está norteando, está direcionando, está apontando a sua adoração. Essa é a grande questão, minha e para você. Aonde que nós estamos direcionando o nosso coração na hora da adoração a Deus? Aonde nós estamos direcionando o nosso coração, o nosso querer, a nossa adoração está indo para quem? Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele Deus dará culto, prestará culto. Segundo livro de Samuel 6, do verso 12 ao 16, que nós acabamos de ler, nos mostra a dança de Davi. Davi dançou. A dança de Davi diante do Senhor é descrita no segundo livro de Samuel, capítulo 6, verso 14. Vou reler. Diz assim: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de uma estola sacerdotal de linho. A Bíblia é clara a dizer que ele dançava. Esta passagem da Escritura Sagrada, Velho Testamento, ela é considerada como um dos relatos do Velho Testamento que mais frequentemente é mal entendido, é mal interpretado. Alguns parecem pensar que Davi, na hora que estava dançando, estava praticamente desnudo ou nu diante do Senhor e diante das pessoas que o circundavam. Mas se você ler o relato em 2 Samuel 6, com cuidado, você vai ver que não é bem assim. As pessoas dizem isso por causa de Mical, a esposa de Davi, e que no final, lá no versículo 20 em diante, ela diz assim que bela figura fez o rei de Israel, e ela dá a entender que ele estava numa condição de pouca roupa, ou praticamente descoberto, ou nu, diante das pessoas que ali estavam. Mas na verdade não é bem assim. Se lemos o relato de 2 Samuel 6 com cuidado, diz: Davi dançava. No hebraico, a pronúncia, não sei se vou acertar, seria carar, mas não há nenhum grande problema em errar ou acertar a pronúncia aqui. A questão é saber que esse verbo dançar no hebraico tem um significado que eu vou explicar para vocês aqui agora. Dançar no hebraico significa, como está escrito aqui, significa saltar, significa girar, significa rodar, significa até mesmo dar cambalhotas. Assim é essa palavra dançar que está colocada aqui. Davi dançava, ou Davi, podemos dizer, saltava, girava, rodava diante do seu Senhor. Davi então dançava, saltava com todas as suas forças diante de quem? Diante de Deus, diante do Senhor. Estava Davi cingido de uma estola sacerdotal de linho. Aqui não soa como se Davi estivesse despido, não me parece assim. Não parece que quando diz que ele estava vestido com uma estola sacerdotal de linho, não soa aos meus ouvidos, aqui, quando eu leio essa frase, que Davi estivesse despido, como Mical dá a entender no versículo 20. Não me soa dessa forma. E se eu for procurar aprofundar para entender o que é uma estola sacerdotal de linho, eu vou entender, por exemplo, Roberto, que uma estola era uma veste exterior, que não era frouxa, era mais alargada no corpo, mais solta no corpo, não era... Aliás,
não era frouxa, era mais apertada no corpo. Ela não tinha mangas, era sem mangas. Ela era mais apertada ao corpo, não tinha mangas, e ela se estendia bem depois do quadril da pessoa. Então, essa estola deveria vir sem mangas, mais próxima ao corpo do homem. Ela deveria vir até aqui embaixo, mais ou menos. Davi estava com essa roupagem, uma estola sacerdotal de linho. Era essa roupa que ele estava na hora que ele estava adorando ao Senhor Deus. Estola no Velho Testamento era usada quase que exclusivamente como uma vestimenta sacerdotal. Então, como é que é isso? Ela era usada em conexão com a adoração a Deus. Se a estola é uma estola sacerdotal, ela é usada no momento da adoração a Deus. E quando Davi, irmã Célia, dança, ele está vestido com uma estola sacerdotal. Não tem mangas, é mais apertado ao corpo, está abaixo do quadril, bem abaixo, próximo ao joelho. É essa roupa que ele está. Essa roupa do Velho Testamento é conhecida como uma vestimenta sacerdotal. E é conhecida também como uma vestimenta usada em conexão quando um sacerdote estava adorando a Deus. Davi, então, Rosilene, não estava despido quando dançou diante do Senhor. Mical deu a entender isso, mas ele não estava vestido e despido quando ele dançou diante do Senhor, quando ele saltou diante do Senhor, quando ele rodou diante do Senhor, quando ele girou diante do Senhor. E alguns chegam a dizer que a tradução do verbo poderia ser dar cambalhotas diante do Senhor. A dança era saltos, a dança era acrobacias diante do Senhor, e eram expressões de alegria que Davi, nesse momento de regozijo, estava ele manifestando na presença de Deus. Porque quem está na presença de Deus e percebe a presença de Deus, realmente fica alegre, fica em êxtase, fica alegre. A arca do Senhor, que estava retornando de Jerusalém, e vamos lembrar essa questão, Davi estava com seus homens, levando a arca do Senhor, a arca da aliança, de volta para Jerusalém. A arca da aliança, Carlos Alberto Stutt, significa o quê? A arca da aliança, a arca do Senhor, significa a presença de Deus. Entendi isso então, se você está carregando a arca do Senhor, é que Deus estava ali. Davi está alegre, porque Deus está naquele lugar. A arca simbolizava a presença de Deus, e ela estava voltando para a cidade de Davi, ela estava voltando para Jerusalém. Davi está levando a arca para Jerusalém. A arca simboliza Deus presente. Davi está alegre com a presença de Deus. Uma fortíssima expressão, Cláudia Nobre, de alegria, Luciana, minha esposa, na ocasião do retorno da arca da aliança a Jerusalém. E o rei está levando de volta. O rei Davi e toda a casa de Israel trouxeram a arca do Senhor. E como eles trouxeram? Com brados de alegria. Trouxeram com entusiasmo, irmã Simone Nascimento, porque quem está diante de Deus, irmã Simone Nascimento, solta brados de alegria e tem entusiasmo diante da presença do Senhor. E as trombetas tocaram, e o rei levava com seus homens a arca de volta a Jerusalém. Davi então dança diante de Deus. Gustavo, ele está diante de Deus, ele está, Gustavo, se regozijando da presença de Deus, como você se regozija quando você pega o microfone, toca e louva o Senhor, fecha os seus olhos, é você e Deus, você sabe disso. A gente se regozija diante da presença de Deus. Davi estava se regozijando diante da presença do Senhor. Ele toma o lugar de um escravo, porque naquela época, nas procissões que eram feitas, geralmente o escravo ia à frente de uma procissão. Não sei se você sabia disso, mas na procissão que eram feitas antigamente, geralmente um escravo ia à frente. Mas quem está à frente nessa procissão da arca não é um escravo. Quem está à frente da procissão da arca para Jerusalém é o rei. É Davi que está à frente. Ele toma o lugar de um escravo à frente da procissão, o que era algo comum naquela época. O escravo vai na frente.
Por que ele fez isso? Para expressar o seu louvor a Deus. O seu desejo, o desejo de Davi, era o desejo de ser escravo do Senhor. Ali no lugar do escravo que ele tomou, ele sendo rei, ele está demonstrando que ele queria, na verdade, ser ele o escravo do Senhor, Jeová, de Deus, Elohim. Ele é escravo do Senhor, ele mostra alegria em saber que ele serve, que ele é servo desse Senhor. O seu desejo de ser escravo do Senhor mostra o verdadeiro propósito do coração de Davi. O verdadeiro propósito e a intenção da sua adoração. É como se ele dissesse: eu estou aqui na frente do lugar do escravo, estou dançando diante do meu Senhor, porque eu sou servo desse Senhor. Eu sou rei, mas eu sou servo dele. Eu sou servo de Deus. Eu sou escravo de Deus. Davi externava a sua adoração. Era visível a adoração dele. Era tão visível que o seu corpo não parava. O seu corpo se mexia. O seu corpo rodopiava, girava, saltava, dava cambalhotas. Davi simplesmente dançava em direção diante de Deus. A adoração de Davi nasce no seu interior e explode no exterior, com seus braços e pernas se mexendo. Gestos e movimentos de Davi. Mas a Bíblia diz que a sua esposa Mical o desprezou no seu coração e o criticou severamente dançar daquela maneira diante do povo. Quer olhar isso? Vamos juntos? Verso 20, de 2 Samuel 6. Olha o que Mical, esposa de Davi, diz a Davi. Que bela figura, verso 20, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Assim Mical disse para Davi, a sua esposa. Mas por que ela criticou, Rita, o gesto de Davi? Porque a mim, da presbítero Paulo, Mical criticou o gesto de adoração, Edith Guimarães, de Davi. Por quê? Eu quero entender por que ela fez isso. Ninguém faz nada de graça. As pessoas, quando fazem as coisas, têm algum motivo. Mical, ela critica o gesto de Davi. Por que ela não entendeu o que o rei fez, seu marido? Se voltarmos no tempo, nós vamos verificar que Mical é filha, Eliane, de Saul, do rei Saul. Mical amava a Davi. Sabiam disso? Mical, Sérgio, amava a Davi. Sabedor que Mical amava a Davi, o rei Saul tentou usar sua filha como laço contra Davi. E eu quero pedir a você que você abra a Bíblia. Volte para o primeiro livro de Samuel. São poucas páginas de retorno. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, verso 20 e 21. Vamos entender um pouquinho quem é Mical? Primeiro Samuel 18, verso 20 ao verso de número 21. Vou ler para você. O título, na edição revista atualizada, em negrito, fala assim: Mical ama a Davi e casa com ele. Antes disso, quero dizer a vocês que uma outra filha de Saul seria dada a Davi, no verso 19, Merabe. Mas só que depois Saul deu esta mulher a um homem chamado Adriel, o Melolatita, verso 19. Então, Davi não recebeu a mulher que seria dada a ele, filha de Saul, que Saul prometeu que era Merabe. Em seguida, no verso 20, Davi vai receber uma outra mulher, filha de Saul, para ser sua esposa. Mas veja como aconteceu essa história. Verso 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Mical amava a Davi.
É importante guardar isso. Contaram-no a Saul e isso lhe agradou, Ana Marçal. Saul ficou satisfeito, contente, porque a sua filha chamada Mical amava a Davi. Ele que tinha prometido uma filha para Davi e deu essa filha para um outro homem. Verso 21, disse Saul, eu lhe a darei para que ela lhe sirva de... Quem está acompanhando aí? De quê? Laço. A intenção de Saul era péssima em relação a Davi. Ele queria dar Mical como esposa para Davi, para que ela fosse isca, para que ela fosse laço, e para que a mão dos filisteus, verso 21, venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi, com essa segunda, por que segunda, pois é, Roberto? Porque a primeira filha que ele tinha prometido, ele deu para outro homem, e ele tinha prometido para Davi, Merabe. Então ele fala, esta segunda serás hoje, com esta segunda, serás Davi hoje meu genro. Ordenou Saul aos seus servos, falai confidencialmente a Davi, dizendo, eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam, consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu, parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de humilde condição? Verso 24, os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo, tais foram as palavras que falou Davi. Verso 25, importante verso 25, então disse Saul, assim direis a Davi, o rei não deseja dote algum, porque Davi não era rico, Davi era pobre, era humilde, então ele fala, eu não, diga a ele que eu não quero dinheiro, dote nenhum dele, mas eu quero 100 prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei, porque Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Ele estava usando Mical para que ela se tornasse mulher de Davi, esposa, e Davi não tinha dote, Davi era pobre, como seria genro do rei, mas aí ele fala, eu quero que você mate meus inimigos, os filisteus, mate 100, e traga para mim aqui o prepúcio, como ele está colocando. Mas na verdade o que ele queria era que Davi fosse lutar contra os filisteus e morresse na guerra. Era isso que ele queria. Mical é isca do seu pai Saul para poder pegar a Davi. Essa é Mical, que nós estamos passando a conhecer agora, filha do rei Saul. Ele a usou como laço, só para que os irmãos tenham conhecimento. Davi lutou com os filisteus. Davi venceu os filisteus. Deus é com Davi. Saul não conseguiu se haver bem no propósito que ele pensou. E Mical teve que ser esposa de Davi. Mas Mical amava Davi. O plano do rei Saul foi frustrado. Por quê? Mical amava a Davi. Ela chega a ajudar Davi a fugir de Saul, quando Saul perseguia Davi. Você está no capítulo 18? Anda um pouquinho, vai para o capítulo 19. Anda mais um pouquinho, vai para o verso 11. Está chegando lá? Verso 11, capítulo 19, primeiro livro de Samuel. Do 11 ao 17, vou tentar ler rápido. Porém Saul naquela mesma noite mandou mensageiros à casa de Davi, que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi. Por quem, igreja? Por Mical, sua mulher. Sua mulher, casou-se com ela, eles eram casados. Que lhe disse, se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela. Está vendo, Célia? Salvando o marido dela. E ele se foi, Célia, fugiu e escapou. Mical ajudou. A mesma Mical, da crítica a ele dançando. Mical tomou um ídolo do lar e deitou na cama. E pôs na cabeça por um tecido de pelos de cabra e o cobriu com o manto. O que ela queria, Cláudia?
que pensasse que era Davi que estava na cama. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse: ele está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes: trazem-mo mesmo na cama, para que eu o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar, e o tecido de pelos de cabra ao redor da sua cabeça. Então Saul disse a Mical: por que assim me enganaste e deixaste ir escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical: porque ele me disse: deixa-me ir, senão eu te mato. Claro, você sabe, Davi não falou isso. Mical enganou seu pai. Mical salvou a vida do seu marido. Por quê? Porque Mical o amava. O plano foi frustrado, Mical amava Davi, ela ajuda Davi a fugir da perseguição do seu pai, e fica para nós uma pergunta que fica martelando a nossa mente: por que que esta mulher que um dia compreendeu a verdadeira motivação de Davi, e de amar a Deus, e participou do plano de Deus para salvar e preservar a vida de Davi, agiu de maneira, anos depois, tão severa, tão crítica, quando o rei Davi simplesmente adorava o Senhor com alegria? Por que Mical mudou? Essa é a pergunta. A resposta, Luciana, esposa, talvez seja: ela não compreendeu a motivação de Davi? Será, Vilma Stutz? É isso? Será que ela se preocupou com a imagem do rei, do que o momento espiritual da nação? A arca está voltando para Jerusalém, a arca simboliza a presença de Deus. Talvez ela estivesse preocupada com a imagem do rei, do que com o momento espiritual da nação. Talvez ela não tenha compreendido a motivação de Davi, ou talvez ela tivesse tido ciúmes das servas que viram Davi dançando. O pessoal dizia, Célia, que Davi era bonito, ruivo, dançando. Mas tamanha incompreensão poderia estar calçada em algo mais profundo. Eu gosto dessa parte. Algo mais profundo, algo pré-existente na vida desta mulher. Porque nem tudo, para nós tirarmos conclusão, nem tudo é tão fácil ou tão simples quanto parece. Havia algo mais profundo. Havia algo pré-existente, Andressa, minha querida ovelha, na vida da mulher chamada Mical. É a influência, Eliane, dos traumas. Depois da fuga de Davi, que ela ajudou, Mical foi dada por seu pai Saul como esposa a outro homem. Sabiam disso? Depois que ela ajudou, o seu pai deu ela como esposa para outro homem. Vamos na Bíblia? É interessante ver. 1 Samuel, capítulo 25, verso 44. Só um versículozinho, é rápido, mas é bom para a gente poder tomar conhecimento. 1 Samuel 25, verso 44. Vou ler para você. Anota aí na sua Bíblia, é bom. Diz assim: porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, ou melhor, a Pautiel, filho de Laís, o qual era de Galim. Saul mandava. Saul não tinha essa questão. Saul era rei e mandava. Então ele chega e fala: olha, minha filha, você ajudou a ele fugir, correto, está tudo ok. Ele é meu inimigo, eu persigo ele, é meu inimigo. Então vou dar você como mulher, como esposa para Pautiel. Mas pai, eu já sou casada com Davi, eu amo. Não interessa, você vai ser mulher de Pautiel. E os anos se passaram. Os anos se passaram com ela morando, vivendo com Pautiel, e sendo mulher de Pautiel. E na verdade seu coração lembrava de Davi, porque ela amava Davi. Ano depois, vem a morte de Saul. Porque todo mundo morre, Zé Roberto. Rapaz, isso é bom. Todo mundo morre. É bom para a gente lembrar que a gente vai viver para sempre.
E que você não é super-homem não, nem eu. Um dia a gente passa. Então aproveita a tua vida da melhor maneira possível diante dos olhos do Senhor. Saul, tu morreu. Fez o que queria, mas morreu. Acabou. Anos depois, ela vivendo com Paltiel, Davi fugido. Anos depois, após a morte de Saul, Davi é posto como rei. Agora o perseguido é rei. Rei Davi. Davi então fez algo interessante. Eu não vou nem dizer o que é. Vou pedir apenas que você abra em 2 Samuel. Que delícia a gente correr na Bíblia. Vai lá, 2 Samuel. Aonde, pastor? Capítulo 3. Ah, pastor, o capítulo 3 é grande. É verdade. Eu quero o versículo 13 e 15. Tá bom assim para você? Capítulo 3, segundo livro de Samuel, verso 13 ao verso 15. O senhor não quer dizer para a gente? Não, eu vou ler e você vai entender. Então vamos lá. Davi é rei, Saul está morto, os anos passaram. Sua mulher Mical vive com Paltiel, é mulher de Paltiel. Respondeu Davi: bem, eu farei aliança contigo, Abner. Porém, uma coisa eu exijo de você: quando vieres a mim, não verás a minha face, se primeiro você não me trouxeres a Mical, filha de Saul. Também enviou mensageiros Davi a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dai-me de volta minha mulher, chamada Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. Então Isbosete, filho de Saul e irmão de Mical, mandou tirá-la do seu marido a Paltiel, filho de Laís. Conhecia essa história, Aline? Conhecia? Mical. É bom conhecer um pouquinho a história de Mical. Eu não acuso Mical, eu procuro entender Mical. Davi exigiu Mical anos depois, Saul morto, ela vivendo com outro homem, casada com outro homem, mas em primeiro lugar ela era mulher de Davi. Ele exige ela como esposa novamente. Mical é tratada, Célia, como objeto. Mical era uma mulher, Andressa, carregada de feridas. Será que com esse relato, irmão e irmã, eu estou conseguindo alcançar a sua alma e alcançar o seu coração? Ela foi usada como isca pelo pai dela, chamado Saul, contra Davi, e ela se apaixonou por Davi. Ela amava Davi. Ela salvou Davi contra o seu pai. Ela viu o homem que amava ter que fugir do próprio sogro, seu pai, para não morrer. Foi dada pelo pai a outro homem como esposa, sendo ela casada com Davi, homem que ela amava. Anos depois, quando talvez Eliane, porque as pessoas, Eliane, se acostumam às coisas. Anos depois, a Roberta, quando ela talvez já estivesse acostumada à situação de ser mulher, esposa de Paltiel, Davi diz: traga ela de volta, porque ela é minha mulher. Ele é rei. Quem é rei pode tudo. E atrás de volta. A Bíblia nos conta algo lindo que Paltiel fez. Eu não vou nem dizer para você. Eu vou querer que você leia comigo. Está no capítulo 3 ainda, segundo livro de Samuel. Capítulo 3, você estava nele agora? Continua nele. Segundo livro de Samuel, capítulo 3. Olha o que eu vou ler para você. Quem ama sabe o que significa o que eu vou ler agora. Segundo Samuel, capítulo 3, o verso é o verso de número 15 ao 16. Lerei agora. Então Isbosete mandou tirá-la a seu marido Paltiel, filho de Laís. Verso 16. Seu marido a acompanhou, caminhando e chorando após ela. Até Baurim, disse Abner: vai-te, volta. E Paltiel voltou. Paltiel seguiu a sua mulher chorando, porque ele amava Mical.
Talvez, Estute, ela já tivesse se acostumado com essa vida com Paltiel. Talvez tivesse esquecido já Davi, Estute, porque a vida é assim. O tempo passa, a gente se acostuma com as coisas, a gente esquece para não sofrer. Davi era uma paixão, Davi era o homem que ela amava, era o guerreiro maravilhoso, ruivo, que ela amava, mas Davi passou, o pai tirou da vida dela, o pai deu ela a Paltiel. Paltiel era agora o marido dela, Paltiel amava ela, Paltiel foi chorando atrás dela. Abre e disse, volta! E ele, Paltiel, que não tinha força para lutar contra o rei, voltou. Mical, Andressa, viu tudo. Viu tudo. Por favor, compreenda o Mical no que ela diz. Mical é igual a mim e você. É um ser humano cheio de traumas e cheio de feridas. Paltiel veio chorando atrás dela quando ela foi tomada para ser devolvida para Davi, o homem que tinha várias mulheres. Não era assim? Não sabemos a história de Davi? Paltiel tinha Mical. Quanta carga emocional, e se não bastasse isso, ela não podia ter filhos. Mical era estéril, Mical não podia ter filhos. Naquela época, não ter filhos para uma mulher era uma desonra. O útero que não gerava filhos, o ventre que gerava filhos, era um útero desonrado. Era como se Deus tivesse amaldiçoado a mulher, porque ela não podia gerar filhos ao seu marido. A coisa tomou uma proporção maior. Mical não é uma mulher qualquer. Mical é filha de Saul, princesa. Mical é esposa do rei. Mical tem a obrigação de dar filhos para o rei de Israel, de Judá. Mas Mical não pode dar filhos, porque Mical é estéril. A mulher cheia de feridas é Mical. Cheia de feridas. Ela não podia dar herdeiros para o seu marido, para o rei. Mical permitiu então que seus traumas não resolvidos lhe trouxessem o que acontece com a gente. Bruna, cegueira espiritual. Os traumas que nós temos, Bruna, que não são resolvidos, que ficam em nós, nos martirizando por muitas vezes, nos traz, irmã Bruna, cegueira espiritual. Mical, a mulher que eu admiro, e passei a admirar na Bíblia Sagrada, quando conheci sua história, ela estava cega espiritualmente. Agora você entende, Célia? Ela não conseguia entender o que o rei estava fazendo. Por favor, não culpe Mical, procure compreendê-la como ser humano, como você é também. Ela estava cega espiritualmente por causa dos vários traumas e feridas que ela teve na sua vida. Conheci essa história, Diácono Nilson? Eu sei que você ama a Bíblia Sagrada. Por causa disso, ela não pôde compreender o ato de adoração de Davi a Deus. Davi é um sujeito engraçado. Busquem a Mical, ela é minha mulher. Anos depois se passaram e ele sabia que ela estava com outro marido. Ele não se importava com o que ela estava pensando. Ele não procurou primeiro conversar com ela e saber como é que estava a vida dela com Paltiel. Ele que era cheio de mulheres, né, Zé Roberto? Mas ele apenas disse, ela é minha, busque Mical. Davi tratou Mical como objeto. Mical não é objeto, não. Mical é uma mulher, é um ser humano. Tem que ser respeitado também. Será que a exemplo de Mical, nós também estamos deixando nossos traumas do passado interferirem na nossa vida atual? Será que os traumas do meu passado estão interferindo na minha vida hoje? Serginho, meu amigo, que eu gosto tanto, será que os traumas do passado estão interferindo na minha vida ou na sua vida hoje? Não deixa não, Sérgio, tu és de Deus, deixa não. Será que o fantasma da traição, e quantos já não foram traídos
ou traídas. Estou alcançando seu coração? Isso é bom. Deus está falando então. Será que o fantasma da traição ou o fantasma do abandono no passado não está influindo negativamente no teu presente hoje? Você que foi abandonado, abandonada no passado, foi traído, traída no passado, será que isso ainda está em você, está influenciando a sua vida ainda hoje? E isso está te causando uma espécie de cegueira espiritual? O povo estava em festa, a arca está voltando para Jerusalém, o rei está no lugar do escravo à frente da procissão, o rei está dizendo simbolicamente: eu sou o escravo de Deus. A arca simbolizar a presença de Deus no meio do povo, no seio do povo. A arca é voltar para Jerusalém, Deus está voltando para o seu povo. Mical estava como espectadora. Mical estava como espectadora. Mical estava, sabe aonde, irmãos? Na janela. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, que é o capítulo usado no início para ler a pregação. Capítulo 6, o verso é o 16. Vou ler para você. Segundo Samuel 6,16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Jerusalém, de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia, saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Eu fico pensando, Paltiel chorando, Mical vendo aquilo. Pensando, ele está me levando de volta. E nem me perguntou se eu quero. Agora ela vê ele sorrindo. Mas será que ela está contente, Marilena? E vê ele sorridente, dançando? Adorando a Deus? Ele adora a Deus. Mas Andressa não quis saber do coração de Mical. A perguntar como que ela sentia. É o contraditório nos homens de Deus. Mical estava como espectadora. Mical está na janela, assistindo tudo. Mical assistia à alegria. Mical assistia à adoração dos outros. E não fazia ela questão de participar da alegria da adoração dos outros. Mical é uma espectadora da alegria dos outros. Será que na sua vida você já se viu assim? Como espectador, como espectadora da alegria dos outros? Já reparou que quando isso acontece, quando a gente vê a alegria dos outros e nós não estamos alegres, e estamos como espectadores vendo a alegria de outro, isso não nos faz bem, às vezes? Ver a alegria de outro, sendo que eu não estou feliz. Às vezes isso nos aborrece. Ah, meu pastor, é mesmo? Sim, nós somos seres humanos. Mical é um ser humano. Mical é uma espectadora da adoração alheia. Está todo mundo no culto adorando a Deus, louvando, glorificando ao Senhor. E está aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, contido, contida, insatisfeito, porque está cheio de feridas. Eu não culpo esse irmão, eu não culpo essa irmã. Nós temos que tentar entender o que está acontecendo com ela e com ele. Por que ela não está conseguindo adorar? Por que ele não está conseguindo adorar? E não culpar, dizer que ele está errado por não adorar junto com a gente. Sai da janela, Mical. Teu lugar não é esse. Você faz parte do povo de Deus, Mical. Você faz parte do povo do Senhor. Sai da janela, Mical. Não fique olhando a alegria dos outros. Não fique olhando a adoração alheia dos outros a Deus, sem você participar. Vença seus traumas, mulher chamada Mical. Eu sei que é difícil, mas tente vencer seus traumas. Porque não há solução. Davi é rei, Mical. Se ele disse que vai ficar com você, ele vai ficar.
Não há ninguém que tirará e mudará isso. Sai da janela, Mical, e venha adorar a Deus com Davi. Ainda que seja difícil para você, porque ele está alegre, mas nunca perguntou você se você estava alegre também. Mas saia da janela, Mical, e venha adorar a Deus. Sai da janela, meu amigo. Sai da janela, minha amiga, e venha adorar a Deus com seu irmão e com sua irmã. Ainda que você esteja cansado ou cansada, saia da janela. Pare de assistir a adoração a Deus alheia e seja essa adoração sua também. Porque só assim o seu coração será confortado. Só assim a dor que está no seu coração será diminuída, dissipada, retirada de você. Se você começar a adorar esse Deus que conforta os corações. A autenticidade da nossa adoração, ela se expressa também em espírito e em verdade. A adoração de Davi era espontânea, era completa, saltava, girava, rodava, dançava, dava cambalhotas, adorava a Deus, a arca presente, o povo vendo, e Davi adorando ao Senhor. O homem segundo o coração de Deus, o contraditório personagem mais amado da Bíblia Sagrada, depois de Jesus. A adoração dele é espontânea, é completa, é real, pastor? É real, ele está adorando mesmo. Sem falsidade, pastor? Sem falsidade, Davi é verdadeiro, ele adora a Deus. Sem fingimento, pastor? Sem fingimento, ele não finge, ele adora realmente. A adoração de Davi não dá margem para nós dançarmos na igreja. Não dá margem. Até porque a dança dele foi feita fora do templo. Ao ar livre, movido pela intensa presença de Deus na arca que ele carregava com os servos e soldados para Jerusalém. Quando Davi estava no templo, não há na Bíblia relatos dele dançando. Davi dá o tom da autenticidade da nossa adoração. Verso 21, 2 Samuel 6, fala assim: perante o Senhor tenho me alegrado, diz a palavra do nosso Deus. Diz assim: disse porém Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, Mical, eu me tenho alegrado. É o que ele diz para ela. Por que ele fala isso? Porque Mical saiu da janela, foi para a rua, verso 20, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu da sua casa, da janela, a encontrar-se com ele, lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel. E ele responde para ela: perante o Senhor eu tenho me alegrado. Porque ela não sabe o que é isso mais, porque ela está cega espiritualmente, ela não sabe o que é se alegrar perante o Senhor. Davi dançava diante de Deus. Só pode adorar a Deus de forma verdadeira quem o faz em espírito e em verdade. Se você não adorar a Deus em espírito e em verdade, você não está adorando a Deus de forma verdadeira. Com sinceridade no coração, significa adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar em espírito e verdade significa honrar a Deus de uma maneira tão profunda que envolve todo o nosso ser. Todo o ser de Davi estava adorando a Deus quando ele dançava diante do seu Deus maravilhoso. Ele fala para Mical: perante o meu Senhor eu tenho me alegrado. E você não se alegra, Mical. É saber que nenhuma imagem pode substituir ao Senhor ou representar o Senhor, e que a presença dele não está limitada a um lugar somente. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13 a 14, termino por aqui, diz para nós algo bem interessante. Eu gostaria que você observasse. 2 Crônicas, capítulo 5, verso 13 e 14, é poucos versículos. Segundo livro das Crônicas, vamos lá rapidamente, para terminar, e você poder entender essa palavra plenamente. Capítulo 5, verso 13 e 14, vamos lá. Diz assim, é uma história.
E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Está todo mundo ali, os sacerdotes, os músicos, os levitas, estavam cantando em uníssono, no templo do Senhor, construído por Salomão. Estavam todos unidos ali, cantando em uníssono ao Senhor Deus, quando uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço. Pastor, qual é o serviço do sacerdote? Eles tinham que ministrar na casa de Deus. Eles não conseguiam, porque a nuvem tomou conta do templo. A nuvem entrou no templo. A nuvem tomou conta do templo. O sacerdote que tinha que falar, que tinha que ministrar, se calou. Não conseguiu falar mais nada. Não conseguia ministrar, porque a glória do Senhor encheu o templo de Deus. A tentativa dos sacerdotes se ligarem a Deus, nesse texto, se desvaneceu. Por quê? Porque o próprio Deus desceu à terra e se ligou aos sacerdotes no templo, enchendo o templo com a sua presença, de tal forma que os homens que ali estavam não conseguiam nem ministrar palavras naquele lugar. Deus estava naquele lugar. Davi sabia que Deus estava ali. Por isso ele dança diante de Deus. Por isso ele se alegra diante de Deus. A autenticidade da nossa adoração consiste em você saber que Deus está presente, que Deus está neste lugar, que Deus está na sua vida, que Deus, Ele conhece teu coração, que Ele está presente na tua vida, que Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. O Criador desceu na pessoa do Filho, e o povo que o adorava a Deus, olhando para os céus. Esse povo então se prostra com o rosto em terra, porque Deus desceu à terra na pessoa do seu Filho Jesus, e Deus conversou com a própria humanidade. Quem estava diante de Jesus não tinha como se entristecer, porque está diante da presença do próprio Criador. Agora, na presença de Jesus, as pessoas podiam abrir seus olhos, e ao abrir seus olhos, olhar o rosto de Cristo, olhar a sua face, e quando você olha a face de Jesus, não tem como você ficar entristecido. Quem olha para Jesus, a cegueira espiritual é retirada. Jesus retira a nossa cegueira espiritual. Jesus limpa o nosso coração. Jesus tira nossas feridas, limpa nossos traumas, nossas feridas. Jesus nos coloca de pé. Jesus nos conforta o coração. E Jesus nos faz caminhar em sentido para frente, nunca para trás. Eu não sei o que aconteceu com você. Não sei como está a sua vida, ou se ela se parece um pouco à vida de Mical. Mas o que eu sei é que se você olhar para Ele e suplicar o nome do Filho de Deus, seus traumas, suas feridas serão arrancadas, retiradas do seu coração, e Deus confortará você e vai te dizer: eu estou contigo.